que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apagar esse gráfico aqui, eu não quero esse gráfico que eu criei, e rapidamente eu vou lá levar para o outro exercício, que é o exercício específico para coordenadas relativas polar, que é esse jarro, né? Parece um jarro. É uma peça faceada, provavelmente uma peça cilíndrica que parece um jarro, mas é uma peça mecânica cilíndrica, ok? Um corte, talvez, de uma peça. Mas um exercício específico para coordenadas relativas polar. Como é que funciona isso daí? Essa primeira coordenada, esse primeiro exercício polar, ele está utilizando aqui, ó, P1, P2, P3, e a gente vai começar a fazer esse exercício nesta ordem, para que seja de fácil assimilação também. E para que essa coordenada, para que esse exercício seja de fácil assimilação, eu vou também criar uma equação, eu vou utilizar uma equação e uma coordenada, um gráfico. Porém, na coordenada relativa polar, eu utilizo também um gráfico, porém, os deslocamentos são utilizados com ângulos. Esses ângulos determinam a direção que eu vou digitar, que eu vou criar minha linha, que eu vou deslocar o meu ponto, tá ok? Então, se eu quero andar para a esquerda e utilizo esta equação, arroba, distância menor que o ângulo, ou direção, né? Se eu utilizo esta equação e no ângulo eu digito 0, eu estou andando para a esquerda. Desculpa, para a direita. Se eu quero andar para a esquerda, eu vou utilizar 180, tá ok? E aí eu posso utilizar qualquer ângulo para trabalhar com direção, tá ok? Então lembrando que coordenada relativa polar, eu utilizo a equação distância menor. Fabrício, se eu botar o sinal de maior, a equação é distância menor, sinal de menor, que o ângulo, tá ok? Fabrício, se eu tivesse um ângulo aqui de 30, é só você digitar menor que 30, ele vai seguir a direção 30, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou criar também uma condição aqui, ó, um gráfico aqui, para que seja possível a gente visualizar mais facilmente esse deslocamento. Então, o primeiro ponto é esse daqui. O comprimento de linha é 20. Tá vendo aqui? O meu comprimento de linha é 20. Então, eu vou digitar na linha de comando Enter para a criação deste objeto, tá? Então, eu digitei Enter, eu digitei L, dei Enter, entrei no comando de line, cliquei um ponto na tela, eu comecei a construir a minha linha, agora eu vou começar a digitar o deslocamento dos pontos para a criação dessa linha. Então, eu vi no exercício da página 3, o exercício 7 da página 3, eu observei que o meu primeiro deslocamento é 20. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é porque é uma coordenada relativa ao último ponto. Então, quando eu digito eu sei que a partir deste ponto vai ser construída uma linha, tá ok? Então, eu vou começar a utilizar a equação que eu mostrei para vocês aqui, distância menor que 25. Eu já sei, distância menor que ângulo. Eu já sei que a primeira distância que eu vou deslocar é 20. Então, 20 menor, vamos ver agora qual o ângulo que eu vou digitar, qual é a direção que eu vou seguir. E se eu quero andar exatamente numa linha reta para a direita, o ângulo aqui vai ser 0. Tá ok? Olha lá o que aconteceu. A minha linha foi criada. Tá ok? E aí o que acontece agora? Eu parti para esse ponto aqui, ó. Eu estou agora no ponto 2. Olha lá, eu no ponto 2. Eu levo meu cursor para o ponto 2. Desculpe, a minha linha que eu estou simulando como gráfico. Ela está no ponto 2. Tá ok?
Isso é muito importante porque neste momento, eu tenho um ângulo, um deslocamento de linha, um comprimento de linha, valor 5 e uma direção de 30. Como é que eu sei? Quando eu coloco o gráfico aqui, fica fácil de eu visualizar. Novamente eu informo para vocês, não se preocupem, não é toda hora que você vai colocar esse gráfico. Eu estou utilizando essa linha vermelha para simular o gráfico, para que seja mais fácil a assimilação, a visualização dos ângulos e dos deslocamentos das coordenadas, ok? Cara, com o tempo você vai pegar isso daí muito rápido, tá bom? Nas minhas aulas presenciais eu já disse que esse método, é a primeira vez que eu estou fazendo esse método, que eu estou trazendo esse método para uma área digital, para um ambiente digital, mas eu utilizo esse método já há mais de 25 anos. E é um método de sucesso. Já na primeira aula, isso fica assimilado. Na primeira aula, você já começa a ter essa assimilação, no primeiro dia de aula. No nosso curso, como eu dividi o primeiro módulo em apresentação e o segundo módulo em coordenadas, você vai aprender no segundo módulo, então não vai ser na primeira aula, tá? Mas talvez no primeiro dia, quem sabe você já aprenda o primeiro e o segundo módulo no mesmo dia, né? Como eu disse, o curso digital, o curso em ambiente online, ele tem essa vantagem de você fazer o seu horário, você fazer o seu ambiente de estudo, tá? Voltando para o comando, eu quero fazer um deslocamento de linha, eu estou nesse ponto aqui, ó, lá no desenho, tá vendo? Criei a primeira linha, estou nesse ponto aqui, e eu quero fazer um deslocamento de 5 numa direção de 30. Então eu já sei que é 30, pô. Aqui o ângulo já está na minha cara, já está especificado ali que é 30. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Arroba 5 menor que 30. Eu sempre vou utilizar a equação referente à coordenada que eu quero utilizar, tá ok? Posso utilizar qualquer coordenada? Posso. Porém, existem alguns casos específicos que eu sou obrigado a utilizar coordenadas específicas. Por exemplo, neste cara aqui, ó, eu vou dar Enter aqui. Para executar o comando, ó, tá lá o 5 criado, comprimento de linha de 5 criado, na direção de 30. Neste ponto específico aqui, eu não consigo utilizar a coordenada relativa cartesiana, né, utilizando arroba x, y, porque ele não me deu deslocamento em x e nem y. Ele não tem essa informação. O que eu tenho é o comprimento da linha, que é diferente do deslocamento, tá? Se a gente for medir esse ponto ali, do ponto 2 ao ponto 3, eu obtenho o deslocamento em x e o deslocamento em y. E vocês vão observar que não é 5, tá ok? Vai ser um pouquinho menor que 5 ou um pouquinho maior que 5, tá bom?